próximo exercício, olha só, já comecei a pensar nele aqui, ó, que diz o seguinte para nós: faça um algoritmo para ler 3 números inteiros e encontrar o menor deles. Eu segui a mesma linha de raciocínio, só aumentei um número a mais e diminuí a nossa saída, né? Agora eu vou achar só o menor dos 3 números digitalizados. Ele diz para nós ali: não se esqueça de validar os números. Se o usuário digitar números iguais, deve ser impressa a mensagem de erro. E o algoritmo deve ser finalizado. Por que eu coloquei esse, né? Para a gente ver agora como que a gente vai tratar essa condição, né? Porque obrigatoriamente os 3 devem ser diferentes para eu verificar quem é o menor dos 3, né? E aí agora não são condições simples, e sim são expressões lógicas que nós vamos utilizar, em que nós vamos utilizar os operadores ou operador e, dependendo do nosso raciocínio, né? Eu não vou resolver para vocês esse problema, mas eu vou dar dicas para vocês agora, tá, pessoal? O que eu quero dar de dica para vocês? Primeiro, como é que a gente faz para utilizar o conectivo e ou conectivo ou para a gente poder ter a concepção desses operadores, tá? Mas não vou resolver em si esse problema proposto. Então, eu sempre digo o seguinte, ó, o que eu tenho que pensar? Existem 2 formas de verificar se o número é diferente ou igual. Eu acabei de fazer uma forma com 2 números para vocês, né? Eu só quero pegar isso aqui e largar lá no arquivo. Eu quero largar isso aqui como imagem. Dê um minutinho para mim. Eu vou salvar. Melhor. Eu vou salvar lá na pastinha de vocês e depois eu coloco, senão a gente vai levar muito tempo. Tá lá na nossa pastinha. Agora, o que acontece? Fizemos de uma forma, né? Mas nós poderíamos fazer de outra forma este mesmo algoritmo, né? Ao invés de começar verificando a igualdade, eu poderia verificar, ao invés de começar a verificar a diferença, eu poderia começar verificando a igualdade, né? Então, eu poderia fazer diferente, eu poderia vir aqui, depois que eu li o segundo número, e verificar, ó, se N1 for igual a N2, então eu gero a mensagem de erro. Se ele não for igual, eu vou lá para o senão. Aí eu digo, ó, senão, se não for igual, só pode ser diferente. E aí, então, eu verifico quem é o maior e quem é o menor. Olhem como mudou a nossa estrutura. Perceberam? É outra forma de se fazer. Depende sempre do raciocínio do meu programador. Geralmente, às vezes ele vai começar pelo erro e depois vai verificar o que ele tem que fazer. Às vezes ele vai direto, né, validando, ó, é diferente, eu faço isso. Caso contrário, lá no final gera uma mensagem de erro. Aí vai depender da forma que vocês pensam, né? Agora, pensem no seguinte, né? Eu não tenho 2 números agora, eu tenho 3 números. E os 3 têm que ser diferentes um do outro, né? Então, por exemplo, eu teria aqui um terceiro número sendo lido, ó. Um N3, tá? Sendo lido. Eu vou declarar ele lá em cima antes que eu me esqueça dele. Um N3, por exemplo, sendo lido. Aí eu digo assim, ó, para eu achar o menor, obrigatoriamente os 3 devem ser diferentes. Como que eu faço isso? Eu sei que eu tenho possibilidades, né? Vou desenhar uma tabelinha aqui, para nós vermos as nossas possibilidades. Agora eu tenho 3 números. E eu tenho 4 possibilidades, eu acho. 4, acho que era 4. Vamos ver. Qualquer coisa a gente muda. Isso aqui eu vou para lá. Nosso, esse aqui. Mas que coisa. Que tabela metida é essa?
Tá aí. Então, eu tenho 3 números. Eu tenho, agora, N1. Eu tenho N1, tenho N2 e tenho N3. E quais são as minhas possibilidades? Ah, fiz errado a minha tabela. Vamos ver. Em um momento, o usuário pode digitar 1, 2, 3. Em um segundo momento, o meu usuário pode digitar 1, 3, 2. Aí nós temos mais alguns momentos. Inserir aqui, vamos ver. Aí eu tenho a possibilidade também de digitar. Eu vou ter mais 2 possibilidades. E mais uma possibilidade. Tá. Em um terceiro momento, ele pode digitar 2, 1, 3. Ele pode digitar 2, 3 e 1. Ele pode digitar 3, 1, 2. Ele pode digitar 3, 2 e 1. Esgotou as minhas possibilidades. Ou ele pode digitar também, né? 1, 1 e 1. Ele pode digitar os 3 iguais. Ele pode digitar 1, 2 e 1. Ele pode digitar... Inserir à direita. Ele pode digitar 1, 1 e 2. Ele pode digitar vamos ver. Aqui já foi. Deixa eu ver. Tá, foi. Tá. 1. Opa. 2 e 2. Ele pode digitar isso aqui também. Não, vamos botar o 2 lá em cima. Para ficar bonito. 2, 1 e 1. Acho que foi todas as possibilidades possíveis, né? O que vocês acham? Para mim foi. Ele pode digitar igual o primeiro e o último, ele pode digitar todos iguais, o primeiro e o último, o primeiro e o segundo e o terceiro. Fechou. Fechou? Fechou, né? Ó, o Moisés está na dúvida. Professora. Oi. Só não entendi porque a possibilidade ali do N11, N21 e N31. Por que ele não se repetiu a possibilidade de 222 também ou 333? Ah, porque aqui, independente de quantos são, dependente de quem são os números, em que possibilidade ele pode ser igual. Né? Por exemplo, eu posso botar os 2 primeiros iguais, só os 2 primeiros iguais, eu posso botar os 3 iguais, depois só os 2 primeiros, depois só os 2 últimos e depois só o primeiro e o segundo iguais. Tá. Entendeu? E ali, daqui a pouco a ficha cai. Aí varia, porque eles são diferentes, né? Aqui a gente está vendo a igualdade, ó. Então, aqui a gente está vendo a igualdade. Pode estar os 3 iguais, o primeiro e terceiro igual, o primeiro e segundo igual, ou o segundo e o terceiro igual. Que eu estava olhando a possibilidade de não, como é que se diz, seguir eles iguais aqui na sequência, né? Tipo, 1, 2, 3, depois lá seguiu 1, 3, 2. Aí daqui a pouco ali no meio da tabela começou a aparecer 1, 1, 1 ali, por isso que eu fiquei assim, né? Não, e aqui, se eles forem diferentes, ó. Aí são as possibilidades que a gente tem se eles forem diferentes. Né? Aí, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque dependendo do programador, ele vai pensar pelo lado mais extenso, que é esse aí que eu mostrei para vocês. O cara vai pensar da seguinte forma, como a gente fez anteriormente. Lembra que a gente montou uma tabelinha? Se o primeiro for maior que o segundo, eu imprimo isso. Senão eu faço outro. Seguindo aquela lógica, o que o cara ia fazer?
Se N1, ó, seguindo essa lógica, ele ia fazer o seguinte: se N1 for menor que N2 e N2 menor que N3, ele vai dizer que o N1 é o menor dos três. Agora, se N1 for menor que N3 e N3 menor que N2, então ele vai garantir que o N1 é menor. Se N2 for menor que N1 e N1 menor que N3, então o menor é N2. Se N3 ó, for menor que N2 e N2, desculpa, se N2, onde é que eu tô aqui? Se N3 for menor que N2, que N1, N3 menor que N1 e N1 menor que N2, o N3 é o menor. Agora, se N2 for menor que N3 e N3 menor que N1, o N2 é o menor. Se N3 é menor que N2 e N2 é menor que N3, o N3 é o menor. Ah, mas professora, por favor, né? Tu não tem como simplificar isso ao invés de fazer essas 6 condições? Temos, né? A forma de fazer isso, por que eu não posso fazer N1 menor que N2 e N1 menor que N3, né? Posso. Eu já excluo uma possibilidade. Se eu fizer N1 menor que N2 e N1 menor que N3, tenho duas possibilidades em uma condição. Olha só, N1, esse é o primeiro aqui, ó. N1 é menor que N2? Sim. N1 é menor que N3? Sim. Então serve tanto para o primeiro quanto para o segundo. E eu faço uma única condição. Sim. Mas tem um deles da tabela ali que vai dar erro, não vai dar? Não. Não? Olha aqui, ó. N1 é 1. 1 é menor que 2? Verdadeiro. 1 é menor que 3? Verdadeiro. Não, Ou ele é menor? É que eu tô olhando para aquela tabela de 1 ali ainda, tô insistindo nele. Não, tu vem nessa tabela aqui, ó. Tu vai matar primeiro. Aqui, ó, a gente tem que matar primeiro o N1 menor, tá? A gente precisa matar primeiro isso. N1 menor, depois a gente mata N2 menor e depois a gente mata N3 menor. Cadê meu N3 menor? Tem um problema aqui, peraí. Cadê meu N3 menor aqui, gente? N3 menor e N3 menor. Aqui. Aqui, N3 menor e N3 menor. Tá aqui. É que eu misturei as minhas condições. Então, primeiro eu acho N1 menor, tá? N1 menor. Depois eu tenho que achar o N2 menor, que vai ser esse aqui. N2 menor é esse aqui, essa coluna com essa. E o N3 menor, que vai ser essa coluna com essa, tá? Eu misturei elas. Mas é isso aí. Deixa eu botar elas no lugar certinho para vocês poderem visualizar. Vou tirar esses aqui daqui. Ctrl X. E vou trazer isso aqui para cá. Que daí vocês vão enxergar. Tá. E aí aqui eu coloco outro. Tá aí. Agora vocês enxergam, né? É que eu, no meu pensamento, eu embaralho tudo. Então, aqui, ó. N1 é o menor neste caso, N2 é o menor neste caso e N3 é o menor neste caso. Ok? Só invertir para vocês enxergarem os menores um do lado do outro, tá? Sandra, tu sabe que eu tô me batendo que a gente fazia as tabelas verdade com zeros e 1. Daí eu tô tentando entender, transformar aquilo de 0 e 1 para essa tabela que tu fez, mas até agora essa tua tabela ficou mais complicada do que a matéria.
Mas não esquenta. Mas isso aqui, na verdade, assim, não é a matéria, o raciocínio para a gente chegar na solução, sim. né? Sim, então, sim. Assim, a lógica ficou mais difícil que a matéria, né, para mim. Exatamente. Mas daqui a pouco, no andar da carruagem, cai. É assim, mas a lógica, ela é mais difícil que a matéria, né, gente? A lógica que é o difícil nesse caso. Então, assim, eu sempre monto essa tabela para organizar os raciocínios, tá? Então, assim, principalmente quando a gente está trabalhando com números. Então, não confunda isso com 0 e 1, pelo amor de Deus. Não confunda com a tabela verdade. Nós vamos montar condições que nos retornam verdadeiro ou falso, mas não é 0 e 1 aqui nesse momento, tá? Então, nós temos 3 possibilidades. Em um primeiro momento, o conteúdo de N1 vai ser menor. Em um segundo momento, o conteúdo de N2 tem que ser menor. Em um terceiro momento, o conteúdo de N3 tem que ser o menor. Ou eu tenho que ter uma das igualdades. Certo? Então, para eu não precisar montar essas 6 possibilidades aqui, ó, com 6 condições, eu tenho que achar uma forma de montar em 3. Onde eu monto a primeira condição e eu já sigo duas possibilidades do meu usuário. Eu monto a segunda condição e mato mais 2 possibilidades de digitação do meu usuário. Eu monto outra condição e mato mais 2. Né? Uma forma de pensar mais claramente. Então, aqui, se eu quero N1 menor, ó, que é essa possibilidade, eu vou fazer o seguinte. Se N1 menor que N2 e N1 menor que N3. Então, eu tenho essa condição aqui. Onde é que eu posso colocar essa condição? Vou colocar aqui. Ó, N1 menor que N2, verdadeiro, né? Pensando nisso aqui, ó, tá? Aí eu tenho também N2 menor que N... Opa, desculpa. N1 também é menor que N3. Fechei. Olha aqui. N1, que é 1, é menor que N2, que é 2, verdadeiro. N1, que é 1, é menor que N3, verdadeiro. Certo? Agora eu tenho que lembrar da tabela verdade que nós vimos lá nas primeiras aulas. Né? Qual o conectivo em que eu só tenho a verdade se todas as condições testadas forem verdadeiras? Aí, se nós retornarmos lá para a tabela verdade, eu vou ver que o conectivo E, ou seja, o operador E, só me retorna a verdade se todas as condições testadas forem verdadeiras. Então, para eu garantir que o conteúdo de N1 é o menor, eu tenho que ter essas 2 condições verdadeiras. Então, eu utilizo o conectivo E. Então, eu digo, ó, se N1, ó, se N1 for menor que N2 e também N1 for menor que N3. Se essas 2 condições forem verdadeiras, então eu posso garantir que o menor é N1. Perceberam? Aí a mesma coisa eu vou ter que pensar para o próximo, ó, onde o N2 é o menor. Então agora eu verifico. N2 é menor que N1? Verdadeiro. N2 é menor que N3? Verdadeiro. N2 é menor que N1? Verdadeiro. N2 é menor que N3? Verdadeiro. Coloco lá. Aqui, ó, eu sei que o menor é... Eu vou colocar só uma mensagem, depois a gente ajeita lá. Aqui. N1 menor, tá? Para nós saber. Então, próxima condição. Se não, para eu testar a próxima condição, eu tenho que dizer, ó, se a condição anterior não for verdadeira, então nós vamos testar uma nova condição, que agora é a condição do N2. Então, ó, se N2, vou colocar aqui. Se N2 for menor, se N2 for menor que N1 e também N2 menor que N3. Se essas 2 condições forem verdadeiras, então o N2 é o menor.
Agora, nós vamos para a próxima possibilidade, ó. Se não... Então, se essa condição não for verdadeira também, vamos para a próxima, né? Vou verificar aqui a próxima possibilidade, ó. Agora o N3 é o menor. N3 é menor que N1? Verdadeiro. N3 é menor que N2? Verdadeiro. N3 é menor que N1? Verdadeiro. N3 é menor que N2? Verdadeiro. Então, matei a charada, né? Vamos lá. De novo. Então, agora é o N3 que tem que ser o menor. Então, se N3 for menor que N1 e também for menor que N2, então o N3 é o menor. Deixa eu diminuir isso aqui, que eu acho que eu consigo colocar na mesma. Então, aqui, o N3 é o menor. Olha aí que beleza. Reduzimos. Eu posso fazer em 3 condições, em 3 testagens ao invés de 6, unindo as possibilidades com o conectivo E. Ou eu posso fazer 6 possibilidades, para não perder nenhuma delas. Então, assim, eu isolo um, e aí eu já acho quem é o menor ou o maior no caso. Então, assim, pessoal, ó, sempre lembre, eu estou testando 2 condições, priorizo parênteses, tá? Olha lá, priorizo entre parênteses. Por quê? Ele resolve a primeira condição, resolve a segunda, depois ele compara e me gera o valor verdadeiro ou falso, tá? A mesma coisa no outro caso. E aqui também. Perceberam? Olha que barbada. Agora tem mais uma coisa. Oh, consegui definir quando é menor, né? Quando o número é menor. Ok. Agora eu tenho outro impasse. Que antes de achar o menor, eu preciso verificar se os números são diferentes. Aí existem 2 possibilidades também, né? A professora poderia fazer como? Verificando a igualdade entre os números ou verificando a diferença entre os números. Aí existe uma diferença aqui. Ou eu utilizo o conectivo ou eu utilizo o conectivo E. Quando eu estou verificando a diferença, eu tenho que dizer que N1 tem que ser diferente de N2 e N1 tem que ser diferente de N3 e N2 tem que ser diferente de N3. Quando eu digo que estou comparando a igualdade, eu utilizo o conectivo ou seja, N1 é igual a N2 ou N1 é igual a N3 ou N2 é igual a N3. Aí vai depender do programador em si. Aí se o cara disser, eu vou comparar se os números são diferentes para depois verificar o maior e o menor. Beleza, então como é que ele vai fazer? Vai testar as condições. Ó, ele vai comparar a diferença. N1 é diferente de N2? Opa! Né? N1 é diferente de N3, eu tenho que testar isso, né? Não adianta só. E N2 é diferente de N3. São as minhas 3 testagens nesse momento. Se eu for na igualdade, eu vou verificar. Mesma coisa, ó. Não muda. Isso aqui permanece o mesmo. O que muda é o operador que vai ser envolvido. Eu vou verificar primeiro se eles são iguais. N1 igual a N2? N1 igual a N3? N2 igual a N3? Então, isso aqui vem a partir de uma seleção. Então, se isso for verdadeiro, então
eu verifico quem é o menor, né? Caso contrário, eu digo que existe uma igualdade. Aqui, ó, se N1, se essa condição for verdadeira, então eu gero a mensagem de erro. Caso contrário, eu verifico o menor, certo? Tá, mas como é que eu resolvo isso? Eu resolvo a primeira condição e eu resolvo a segunda, e o resultado a partir do conectivo E vai verificar com o resultado da terceira condição com o conectivo E. Então, eu estou dizendo que, obrigatoriamente, as três condições testadas devem ser verdadeiras para eu obter a verdade. Então, definir quem é o menor entre os três números. Certo? Conectivo E. Eu digo, todas as condições testadas devem ser verdadeiras para eu obter a verdade. Então, verificar o menor número. Quando eu trabalho a igualdade, então, se a primeira condição for verdadeira, ou a segunda condição for verdadeira, eu vou ter a verdade. Ou a terceira condição verdadeira, eu vou ter a verdade. Aí eu posso dizer que eu tenho uma mensagem de erro. E depois, então, testar. Olha só. Vamos ver se isso dá certo? Ó, vou pegar isso aqui, ó. Já tenho os três números lidos lá, né? Lá no meu... Aqui, ó. Eu tenho os três números lidos. Então, é isso aqui, ó. Se N1... Opa, não. Eu quero a igualdade. Não tem problema. Se não... Vou colocar aqui uma mensagem, porque eu não vou resolver para vocês, né? Só estou mostrando o pensamento. Escreval, números diferentes. Se não erro. Fim. Tá lá, né? Vamos ver isso? Olha lá. Se eu colocar eles diferentes, números diferentes. Se eu colocar uma das igualdades, ó, nós tínhamos as possibilidades, todos iguais, né? Erro. Bateu. Próxima possibilidade. 1, 2 e 1. Ok. Próxima possibilidade. 1, 1 e 2. Próxima possibilidade. 1, opa, já errei. 2. Próxima possibilidade é 1, 2 e 2. Fechou. Todas as possibilidades. Tá. Aqui eu verifiquei a diferença. Vamos verificar agora a igualdade. Igual. 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 Só muda o quê? O conectivo O, que agora tem que estar aqui. O ou diz que basta que uma delas seja verdadeira para eu dizer que há uma igualdade entre os números, certo? Então, ok. Vamos lá? De novo. 1, 1 e 1. 1, 2 e 1. 1, 1 e 2. 1, 2 e 2. Fechou. Perceberam? Aí vai depender sempre da lógica que vocês utilizarem. Tá, e como é que eu vou achar o menor? Ah, trabalhando aqui, ó, no senão, né? Vamos pegar lá, ó. Tenho meio caminho andado aqui, ó. Meu problema é que eu me empolgo, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Esse é que é o problema, né? A pessoa se empolga e quer fazer. Ó, vamos lá, ó. Ctrl G, pessoal, ó, o que o Ctrl G faz? Indenta o código de vocês, ó. Estão vendo? Aí basta só vocês darem um tabzinho, ó, para melhorar. O resto está indentado. Eita.
aqui, escrever, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui N1. Vou botar uma mensagem aqui, ó, pessoal. Não podemos ter esse acento. Agora eu tenho que lembrar, pessoal, que cada C aberto tem que ser finalizado com fim C, né? Então aqui, ó, eu tenho um C aqui para finalizar, fim C. Eu tenho um C aqui para finalizar com fim C. E eu tenho um C para finalizar com fim C. E tenho mais o fim C daquele cara lá de cima, ó, que é esse aqui. Tá aí, ó. Esse C não era para estar aqui, ó. E não aqui onde ele tá. Por que essa indentação que eu tô fazendo? Para a gente poder visualizar melhor o que tá dentro do que, né, pessoal? O que finaliza o que? Porque agora a gente tem que criar o hábito de indentar o nosso pseudocódigo também. Todos esses detalhezinhos é bom para a gente visualizar, ó. Aqui vocês conseguem perceber, ó, que dentro desse C vocês têm uma mensagem, dentro desse C não, vocês têm todo esse bloco aqui, ó. E vocês percebem também, ó, que esse C aqui, ó, esse fim C tá fechando esse C aqui de cima, ó. Estão vendo? E aqui dentro desse C não, vocês têm todo esse corpo aqui, ó. Onde esse fim C fecha esse fim C fecha esse e esse fecha esse. Perceberam? Ok, vamos testar isso? Vamos testar todas as nossas possibilidades, né? Vamos ver se a gente não esqueci de nada. Ah, as variáveis têm que ser todas minúsculas, Caroline. Ai, que tristeza. Apesar de que o Visual G não é case sensitive, tá, pessoal? Isso aqui é a programação, né? Olha, não pode ter espaço entre o nome das variáveis. Tá aí, vamos testar. Se não tiver nada errado, ele vai dar certo. Nossas possibilidades. 1, 2, 3. O menor é 1. Bateu, né? Fechou. Vamos pegar aqui, vamos só ajeitar aqui. Vamos próxima possibilidade. 1, 3, 2. Menor é 1. Bateu. Vamos para a próxima possibilidade. 2, 1, 3. Fechou. Próxima possibilidade. 2, 3, 1. Fechou. Próxima possibilidade. 3, 1, 2. Fechou. Próxima possibilidade. 3, 2, 1. Fechou. Próxima possibilidade. 1, 2 e 1. Fechou. Próxima possibilidade. 1, 1 e 1. Próxima possibilidade. 1, 1 e 2. E próxima possibilidade. 1, 2 e 2. Fechou. Vocês viram que barbada? Eu me empolgo e eu acabo fazendo as coisas.
E aí, pessoal, notaram que agora o problema é nós desenvolvermos a lógica e estruturar essa lógica? Porque o comando é barbada de trabalhar, não tem muito mistério, né? É mais estudo de problema proposto e